Olá, nono ano! Tudo bom com vocês? Então vamos à nossa aula de hoje. Bom, hoje a gente vai fazer só uma revisão de tudo que a gente já falou no segundo bimestre, tá bom? Lembrando do nosso mantra, né? Quantos continentes existem no mundo? Muito bem, 6 continentes. Isso vocês não podem esquecer jamais, é um mantra. Os continentes, e aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisão aqui de tudo que a gente já falou até agora, tá certo? Lembrando que lá no material de vocês, no Google Sala de Aula, vocês têm todos os vídeos, todos os materiais, mapa, tabela, tá tudo lá, que é para vocês poderem consultar e entender as aulas, tá certo? Então, começando. Quantos continentes temos no mundo? 6 continentes. Quais são eles? A América, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e a Antártida. Isso vocês não podem esquecer. E nós começamos a analisar qual continente? A América, que é onde nós vivemos. E aí, nós vimos que a América, o continente americano, tem 2 formas de se dividir, né? De se organizar. Existe a divisão física da América e a divisão geoeconômica, ou política, ou social e econômica, que leva em conta os aspectos humanos. A divisão física considera os aspectos do terreno. E aí, nessa divisão física, a gente vê o quê? Um bloco de terra ao norte, um bloco de terra ao sul e uma ponte de terra que liga esses 2 blocos de terra, que a gente chama de... Quem respondeu istmo, acertou. Então, nós temos um bloco de terra ao norte, um bloco de terra ao sul e um istmo. O bloco de terra ao norte recebe o nome de América do Norte. E o bloco de terra ao sul recebe o nome de América do Sul. O istmo recebe o nome de América Central. Já na nossa América, na divisão geoeconômica, nós temos o quê? 2 blocos que, de acordo com a ordem mundial, são os países do norte e os países do sul. Os países do norte são países ricos, os países do sul são países pobres. Nos países do norte, nós temos apenas 2 países que são ricos, Canadá e Estados Unidos. Abaixo dos Estados Unidos está o México. Do México até o Chile, somos todos países pobres. Essa divisão considerou também um aspecto, né, do ser humano, das línguas faladas nesses lugares. Nesses 2 países ricos, as línguas faladas são... A língua falada é o inglês. E do México até o Chile, a língua falada é português, espanhol e francês. Ok? Agora, por que isso aconteceu? Por quê? A América, quando foi colonizada, né, quando os europeus resolveram chegar aqui, os ingleses saíram da Inglaterra, que fica mais ou menos na mesma linha da parte do Canadá e Estados Unidos, e foram para lá para colonizar. Só que eles foram para morar. Então eles realizaram uma colonização de povoamento, eles foram para morar lá, para ficar lá. Eles estavam fugindo de uma guerrinha que estava tendo lá na Europa. E aí eles saíram e eles queriam um lugar que fosse parecido com o lugar deles. E o Canadá e os Estados Unidos têm o mesmo clima, mais ou menos, a mesma vegetação. Por isso eles vieram para a América, mas vieram para morar. Ok. E eles falam inglês.
E os ingleses, eles são derivados dos povos anglo e dos povos saxões. Então, daí, essa parte da América recebeu o nome de América Anglo-Saxônica. Já aqui, aqui nos países pobres, nos países do sul, nós tivemos outro tipo de colonização. Os portugueses, os espanhóis e os franceses saíram da Europa e vieram para cá, mas não foi para morar aqui. Eles vieram com o intuito de explorar, de tirar o que tinha de riqueza daqui e levar para eles. Então, aí a gente dá o nome de colonização de exploração. Enquanto Canadá e Estados Unidos receberam uma colonização de povoamento, nós aqui, os países do sul, recebemos uma colonização de exploração. Assim, nós tivemos a colonização desses povos e, claro, falamos essas línguas, português, espanhol, francês. Daí, essas línguas são derivadas do latim, por isso o nome dessa parte da América ser América Latina. Então, essa é a divisão geoeconômica. A América Anglo-Saxônica, que só tem 2 países, e a América Latina, que é toda essa parte que vem do México até o Chile. Aí tem uma certa pegadinha, porque se você observar o México, lá na divisão física, ele fica na América do Norte. Porém, na divisão econômica, ele está onde? Na América Latina, certo? Lembrando, hein? Na geopolítica, nós só temos 2 países, Canadá e Estados Unidos, certo? Passando adiante, nós vimos o quê? Nós vimos que o IDH, da América. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. E esse índice ele é medido por 3 fatores, 3 indicadores: saúde, educação e renda. Esses 3 indicadores determinam o IDH de um lugar, o Índice de Desenvolvimento Humano. E esse índice ele é medido de 0 a 1. Quanto mais perto do 1, melhor é o Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto mais próximo do 0, não tá legal, tá? E fizemos, e eu coloquei para vocês, uma tabela com o ranking do IDH de todos os países americanos, que são 35 países. E nessa tabela está o primeiro, que é o mais rico, o melhor IDH, e o último, que é o mais pobre, é o pior IDH. E aí a gente vê na tabela que o Canadá é o país que tem o melhor IDH americano e que o Haiti é o país que tem o menor IDH americano. E o Brasil? O Brasil está em que posição nesse mundo? O Brasil está em 18º lugar de IDH. Não está tão ruim assim, né? E aí nós vimos também na tabela que existem IDHs altos, IDH médio, IDH baixo e IDH muito baixo, certo? Muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo, ok? E aí assim a gente tá, na tabela a gente tá, o Brasil, tá com IDH alto. E o que é mesmo que indica esse IDH? Saúde, educação e renda. Na saúde, o que é medido? A expectativa de vida. Quanto tempo, em média, as pessoas vivem nesses lugares, Quanto maior a expectativa de vida, deduz-se que a qualidade de vida é melhor. As pessoas têm melhor saúde, as pessoas têm melhor cuidados, tem saneamento básico, as pessoas fazem, até tem a medicina preventiva, daí a vida fica com mais tempo. A gente já teve no Brasil, na década de 40, que o nosso a nossa expectativa de vida era de 45 anos. Então, assim, a pessoa quando chegava com 45 anos já estava velhinha para morrer. Hoje a nossa expectativa de vida é de 78 anos. Então, você vê como é que as coisas vão melhorando, E esse é o indicador saúde. Já o indicador educação considera o quê? Considera a alfabetização de adultos.
E aí, num exemplozinho assim, a cada 100 brasileiros, quantos são alfabetizados? 80? Então nós temos 80% de pessoas alfabetizadas. 50? Só temos 50%. E assim vai sendo medido o nível de alfabetização de adultos que vai compor o IDH. Então, quanto mais pessoas alfabetizadas adultas, melhor esse índice. E nós temos também a escolarização, que é o tempo de permanência na escola. Em média, quantos anos uma pessoa fica na escola, estuda, né? O mínimo são 8 anos, que é do 1º ao 9º ano. E aí depois tem nível médio, faculdade, pós-graduação, doutorado e assim vai. Então se mede em tantos brasileiros quantos têm tantos anos de escolarização. E quanto maior o número de anos de escolarização, melhor vai ser esse índice. E nós temos a renda. A renda, o que é? É o produto interno bruto que é medido. O que é isso? É o PIB. O PIB é medido da seguinte forma. É tudo que é produzido dividido pelo número de pessoas. O Brasil tem um PIB muito alto. Ele não é baixo. Tipo, se 10 pessoas produzem 10 quilos de arroz, pega esses 10 quilos de arroz e divide para 10 pessoas. Certo? Nós, brasileiros, temos um PIB alto. Se não me engano, está em 8º lugar o nosso PIB. No mundo. É um PIB alto. E aí se mede o PIB. Porém, tem aí um problema. Esse PIB, né, deveria ser assim. Tudo que se produz, divide-se para todo mundo. Só que nós vivemos no capitalismo. E nós temos pessoas ricas e pessoas pobres. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas ricas, elas ficam com muita coisa do que se produz. E as pessoas pobres ficam com um pouquinho só. E aí é a distribuição dessa renda. Ela não é igual. E nós temos uma distribuição de renda muito injusta. Porque poucas pessoas ficam com muita coisa. E muitas pessoas ficam com pouca coisa. Nós temos muitos pobres e poucos ricos. Isso vai fazer com que, né, nós estejamos ainda dentre os países pobres, certo? Então, assim, só para a gente fazer um paralelo, o pobre do Brasil, ele é mais pobre do que o pobre do Canadá. Já o rico do Brasil, ele é mais rico do que o rico do Canadá, por causa da distribuição dessa renda. Mas o IDH, ele vai medir o PIB, o Produto Interno Bruto, quanto se produz pelo número de habitantes. Ponto. Ok? Depois disso que nós analisamos o IDH, né, da América, lembrando que a gente está analisando o continente americano, nós passamos para os elementos naturais da América, certo? E vimos ainda, eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa sobre os povos pré-colombianos, aqueles que estavam aqui na América antes dos europeus chegarem, os incas, os maias, os astecas. Pedi para que vocês fizessem uma pesquisa na internet, uma leitura, né? E registrassem isso. Poucos alunos fizeram, e vocês têm que fazer as atividades, ok, gente? Também pedi para que vocês fizessem uma pesquisa na internet sobre os elementos naturais da América, né? Os morros, as cordilheiras, os rios, o clima. E a gente vê, se vocês fizeram a pesquisa, a gente vai ver que lá na América anglo-saxônica nós temos a Cordilheira das Rochosas, as Montanhas Rochosas, que é a mesma cadeia montanhosa que vai do norte até o sul. Aí lá na América do Norte ela recebe o nome de Montanhas Rochosas. Na América Central, onde está o Istmo, ela também acontece. Aí é Sierra Madre. E já na América do Sul, ela recebe o nome, ou na América aqui embaixo, recebe o nome de Cordilheira dos Andes. Depois dessa cadeia montanhosa, nós vamos ter os planaltos. Nós temos o Planalto Central brasileiro, nós temos os outros planaltos. E depois tem as planícies, onde está a planície amazônica. E assim também nós temos as bacias hidrográficas, os rios. E os climas, que lá na América do Norte nós temos um clima temperado. Já na América Central e aqui na América do Sul nós já temos um clima equatorial. E nós temos também os climas de altitude,
né? As vegetações, nós temos as florestas tropicais, nós tivemos nos Estados Unidos, que ela foi arrancada, né? Era uma floresta de coníferas. E são esses elementos que eu pedi para que vocês pesquisassem na internet. E vimos também as questões ambientais da América. E aí, nesse ponto, né, eu coloquei 3 videozinhos lá para vocês falando sobre o lixo, sobre a água, tá? E sobre o lixo, a água. Teve mais um que eu coloquei que agora... e o desmatamento. O que essas questões, né, têm a ver conosco? Tudo, né? São essas questões ambientais que hoje o mundo discute, que hoje o mundo coloca nas pautas de negociação, que o mundo, na reunião, por exemplo, do G7, que são os líderes dos 7 países mais ricos do mundo, eles estão ali observando essas questões ambientais, né? Então, em relação ao lixo, a coleta seletiva do lixo, hoje nós não temos isso, pelo menos na minha casa não tem, né? Eu pego o lixo todo, boto lá na calçada, o lixeiro carrega. Para onde o lixeiro carrega? Não sei, né? E eu não faço uma seleção que do tipo de lixo, como está mostrando aí no vídeo, certo? E lembrando que, como diz Lavoisier, nada no planeta Terra se cria. Tudo se transforma, ok? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quando a gente vê o videozinho da água, a gente vê que a água, ela é a mesma água que estava no planeta quando o planeta se formou. Ela não foi embora, ela não vai embora. Lavei a mão, aquela água ali, ela não vai embora do planeta, ela continua no planeta. Ela vai ter um ciclo, certo? Ela vai e vem, ela vai e vem. Então ela nunca vai embora, é a mesma água, ok? E a questão do desmatamento, quais as causas dele, né? Quando você desmata uma área muito grande, como é o caso da Amazônia, que tem acontecido muito agora, né? Nós estamos aí com um problema gravíssimo, seríssimo, né? Em defesa dos interesses de alguns empresários, né? Do agronegócio, né? Que quando você desmata, quando você corta as árvores, porque eles querem cortar a árvore para plantar, por exemplo, quando você desmata, você vai interromper o ciclo dos rios voadores. Lembra que eu falei isso na aula? Os rios voadores, na verdade não é o rio que está voando, né, gente? Os rios voadores é um caminho das águas na atmosfera, é um caminho de chuvas, né? É um regime de chuvas. Quando você acaba com essa mata, você interrompe esse caminho. Automaticamente você vai ter, por exemplo, uma área desertificada, que não tem chuva. E aí vai ser pior ainda para quem está plantando. Então, assim, o desmatamento não é um bom negócio. Por isso, existe a questão da sustentabilidade. É você produzir, mas sem acabar com o meio ambiente, tá? Bom, isso foi o resumo que nós tivemos das aulas até hoje. Tem os vídeos lá para você assistir e para você fazer as atividades, hein? Não deixem de fazer. Eu estou cobrando hoje quem não fez, por que não fez, o que está acontecendo. Vamos ver aí como é que estão essas atividades. Vai ter um teste, não sei se semana que vem, acredito que semana que vem eu vou botar um teste para vocês fazerem, tá certo, gente? E é isso, nono ano. Beijo, até!